Bem-vindos ao canal Ex-Eagle. Hoje vamos para mais uma aula que serve tanto para opções binárias quanto para outros mercados. Aula teórica. Então, você já deve ter ouvido falar sobre touros e ursos. O urso é quem vai definir, se o preço vem para baixo. Quando o urso ataca, ele dá uma patada. Então, o preço vem de cima para baixo, empurrando o adversário para o fundo. E o touro usa os chifres para atacar, de baixo para cima, atirando para o alto mercado. Então, nesse mundo do mercado financeiro, tem sempre uma guerra entre compradores e vendedores. Sempre vai ter um ganhador e um perdedor. A lei da oferta e procura vai dizer se o preço sobe ou se o preço desce. Mais uma curiosidade, quem foi Dow e o que é a teoria de Dow? Charles Dow nasceu nos Estados Unidos, formado em jornalismo, e ele e o amigo Edward Jones fundaram a sua própria empresa, a Dow Jones Company. E o que é a teoria de Dow? Ele considerava que uma tendência de alta ocorria quando aumentos sucessivos no preço resultavam em picos e velas, candles, cada vez mais elevados do que o movimento anterior, e o mesmo vale para baixo. Então, essa é a teoria de Dow. Vamos à teoria. Na prática, o que temos? Tendências de mercado. Nós temos 3 tipos de tendência: tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. O que é isso? É um movimento de altos e baixos que vai constituir essa tendência. Uma tendência de alta, por exemplo, é uma série de altos e baixos cada vez mais altos. Você vai entender direitinho quando ver a imagem. E uma tendência de baixa é uma série de pontos baixos e baixos cada vez mais baixos. Os preços não se movem em uma linha reta, mas sim uma série de altos e baixos. Então, aqui você consegue entender melhor. Nós temos o gráfico de candles, que são as velas, e aí você tem uma tendência primária, que é essa maior aqui, sinalizada pela linha azul, uma tendência secundária, sinalizada por essa verdinha, e uma terciária, que é essa menorzinha aqui. Então, a tendência primária indica que eu tive um fundo e eu fui para um topo, um fundo mais alto do que o anterior, um outro topo, um outro fundo, que ainda assim foi mais alto do que o primeiro, embora ele tenha ultrapassado o limite do segundo, e um outro topo mais acima. Só que lembra, ele não se move reto, O preço não fez isso aqui junto com a linha. Ele teve altos e baixos. Então, a tendência secundária é essa. Saiu daqui, partiu para cá, desceu, voltou a subir, desceu, voltou a subir, dentro dessa linha, dessa tendência primária. E dentro da secundária, que nós temos as terciárias, são essas menores aqui, ó. Subiu, desceu, desceu novamente, subiu, desceu. Tá vendo como o preço vai se movendo? Então, essa aqui é a tendência terciária dentro dessa primária, indicando o quê? Uma alta, porque o preço está indo para onde? Para cima. E aí, dentro dessa tendência, então eu tenho aqui uma tendência de alta, onde os preços vão subindo, fazendo topos cada vez mais altos, e chega um momento que tem uma acumulação, que ele não ultrapassa aquele topo, faz topos na mesma direção
e fundos na mesma direção. Então, isso aqui é chamado de fase acumulativa, né? O preço ficou dentro de um caixote acumulado. Ele não foi nem para cima e nem para baixo. Então, essa participação pública vem após a acumulação. Então, voltando aqui, só para você relembrar. Você tem aqui uma tendência que acumulou. Após essa acumulação, eu tenho o quê? A participação pública. Quando eles querem compradores, neste caso aqui, participação pública para cima, então eu tenho comprador. Tirar o preço do caixote. Então, eu venho aqui comprando para fazer o preço subir. É a participação pública, subiu muito, chegou, fez um topo, e eu tenho a participação pública dos vendedores. Porque quem estava aqui comprando decidiu vender, porque já colocou o dinheiro no bolso, e eu volto para uma nova acumulação. Para você continuar entendendo. O preço estava subindo, desceu e fez uma acumulação, não passou de uma região. Quando ele romper essa acumulação, neste caso para cima, entrou participação pública querendo que o preço saísse dessa região, levou o preço para cima, colocou o dinheiro no bolso, começou a realizar e teve uma descida do preço, porque quem colocou para cima ganhou dinheiro e saiu do mercado. Em outro gráfico, para você entender o ponto de acumulação, participação pública, distribuição, participação pública. Quer dizer, eu coloquei dinheiro no bolso, saí da operação e entrei novamente, colocando o preço para cima. Lembrando que vocês poderão voltar essas aulas quantas vezes forem necessárias, para você entender todo esse processo de acumulação, participação pública, tá bom? Então, suporte e resistência. O que é uma resistência e o que é um suporte? Neste gráfico aqui, você está vendo que o preço parece acumulado, né? Por quê? Porque tem uma resistência aqui e tem um suporte que ele não consegue ultrapassar. Todos os topos estão batendo em um preço. Então, uma resistência é um preço e um suporte é um preço embaixo e preço em cima. Ele não passa aqui da resistência e ele não passa do suporte, de um preço importante, onde tem gente defendendo esse preço aqui e defendendo esse preço aqui para não ultrapassar. Então, ele é uma zona de preço. Ele é uma zona de preços, né? Não tem força para ultrapassar para cima e nem para baixo. Lembrando que a gente traça uma linha de resistência ou de suporte, porém, a gente fala em região, ok? Região de suporte ou resistência. Continuando na linha de tendência do mercado, vamos falar agora da linha de tendência de alta. Ela é uma linha diagonal que você vai traçar com no mínimo 2 fundos. Então, estamos falando da LTA, que é uma linha de tendência de alta. Você vai pegar o último fundo, na verdade, o primeiro fundo, e o próximo fundo. Estando acima deste, você vai traçar uma linha de tendência de alta. E aí, você tem topo,
e um topo mais alto do que o anterior. Mas você traça a linha pelo fundo. Primeiro, segundo, tracei a linha, ok? Então, quando você tem uma linha de tendência de alta, quanto maior a inclinação, mais tende a ser forte a tendência de alta. Quanto maior, quanto mais inclinada estiver, vamos supor que estivesse aqui, maior a tendência de alta. E ela também funciona como um suporte, porque tende a ocorrer uma pressão compradora quando o preço se aproxima da LTA. Você traçou a LTA no primeiro e no segundo fundo, aqui vai virar um suporte, porque os compradores querem esse preço para cima, não para baixo. Então, muito provavelmente, eles vão comprar quando chegar aqui para manter esse preço acima. E quanto maior o número de fundos, mais significativa é a tendência de alta. E o rompimento para baixo dessa LTA vai sinalizar uma fraqueza da tendência. Isso poderá resultar na reversão após um pivô de baixa. O pivô, que é algo que se mantém firme em um ponto, é capaz de se mover em outras direções a partir desse apoio. Então, fazendo esse pivô de baixa, depois de romper, é que você vai indicar a fraqueza da tendência. Mas antes do rompimento, ponto A, você traçou quando o ponto B foi mais alto do que o ponto A. Então, você traça a sua linha de tendência. Quando você tem topos e fundos cada vez mais altos, tá vendo? O fundo foi mais alto do que esse e esse topo mais alto do que esse. Quando esse preço vir aqui no ponto C, tocou e voltou a subir. Tá vendo aqui? Isso indica uma compra, não quer dizer que você vai comprar, é uma indicação de compra. Lembra que eu falei que ele vira um suporte? Porque os compradores querem que o preço se mantenha para cima, não desça. E quando que essa tendência está finalizada? Você tem um fundo mais alto, então você já tem uma linha de tendência traçada aqui na diagonal, certo? Este topo não indica que continuará em alta, né? Tem um topo mais alto, ok. Quando você tem um rompimento, quer dizer, quando o gráfico passou deste fundo, você indica que está finalizando essa tendência, porque está fazendo um fundo mais baixo do que o anterior, rompeu o fundo anterior. Agora, este topo mais baixo não quer dizer que a tendência de alta está finalizada, ok? Você tem que prestar atenção nos fundos. Aqui indica que não teve força compradora suficiente para manter a sequência dos topos altos. Pode indicar uma fraqueza, mas não indica um final de tendência. Atenção nisso. E a linha de tendência de baixa é o inverso do que a gente estava vendo lá na tendência de alta. Então, eu tenho candles, tenho um topo, desceu, fez um outro topo mais baixo do que o anterior. Aí eu vou traçar a tendência de baixa, lembrando, no mínimo 2 topos. Na linha de tendência de alta era no mínimo 2 fundos. Aqui da tendência de baixa, 2 topos. Desceu, subiu um pouquinho, não tocou,
desceu, subiu um pouquinho, desceu. Tá vendo que está cada vez mais baixo. Então, essa é a linha de tendência de baixa. Topo, baixo, topo abaixo do anterior, topo abaixo dos anteriores, topo abaixo, topo abaixo. Então, eu tenho uma linha de tendência de baixa. Ponto A, que é o topo. Então, ele estava aqui numa tendência de alta, fez um topo e começou a descer. Então, você já pode pensar que poderá ter uma mudança de tendência. Marca esse topo. O B indica o quê? Um topo mais baixo que o anterior. Eu estou em uma tendência de queda nos preços. Força vendedora está mais forte do que a força compradora. Marquei o ponto B, traço a linha de tendência. Quando o preço retornar aqui, isso aqui pode ser uma resistência e o preço poderá bater e voltar a descer. Então, esse é o ponto C, que indicaria uma venda. Não estou dizendo que é para vender, estou dizendo que é um indicativo. Então, quando que você anula a tendência? Aqui está a teoria, vamos explicar aqui na prática, com exemplo para você entender. Eu tenho uma tendência de baixa aqui clara, um topo mais baixo do que o topo anterior. Tracei minha linha de tendência. Volta. Tracei minha linha de tendência. O topo C, vamos supor que eu fiz minha venda aqui. E aí o mercado vai subir, né? Topo 1, 2, 3. E eu tenho fundo. 1, 2, 3. Tá vendo cada vez mais baixo os fundos e o topo cada vez mais alto. Quando esse preço romper este topo, quando o preço ultrapassar este topo, fazendo um topo mais alto, você tem uma tendência de baixa finalizada, porque teve um rompimento. Aqui poderá acumular, poderá bater e subir, iniciando uma nova tendência. Então, topos cada vez mais baixos indica uma tendência de baixa. Quando este fundo, tá vendo? Fundos cada vez mais baixos, né? Então, este está mais baixo do que este, e assim sucessivamente. Este fundo mais alto do que esse aqui não quer dizer que a tendência de baixa acabou. Quer dizer que os vendedores perderam a força, mas ele pode vir aqui e continuar a descer. Só vai indicar que a tendência acabou quando ultrapassar este topo, ok? Então, indica a perda de força, não necessariamente a mudança de tendência. Fiquem atentos. Aqui nós temos os tipos de gráficos. Este é o gráfico de linha, né? Você vê onde o preço esteve. Este é o gráfico de barras, bem semelhante ao de candles, que é o mais comum. Então, também tem 4 preços, máxima, abertura, fechamento e mínima. E esse é o gráfico de candlestick, que é o mais comum utilizado. Aqui está em preto e branco, tem gente que gosta de vermelho e verde, né? Vermelho indicando a baixa e o verde indicando a alta. E aqui o preto indica a baixa e o branco indica a alta.
Então, o que é o candle? Né? Ele tem um corpo, ele tem uma sombra, também é chamada de pavio, para baixo ou para cima. Você verá candles que não tem este pavio, e eu vou explicar. E você tem a abertura e fechamento do preço. Aqui você consegue ver bem. Fechamento, porque ele foi um candle de alta, então ele teve uma abertura aqui, ele abriu numa faixa de preço, ele desceu, ele teve um mínimo, ele voltou a subir, teve uma máxima, mas ele não fechou no preço máximo que ele chegou, ele fechou um pouquinho abaixo. Isso é a sombra, isso é o pavio. E o mesmo acontece para o candle de baixa. Ele abriu aqui, alcançou um preço máximo, ou seja, ele neste momento aqui ele estava verde, porque ele subiu, ele passou da abertura. Voltou a descer e foi até um preço mínimo, que é esse aqui. Só que na hora de fechar, ele fechou aqui. Então, ele teve abertura, fechamento, mas ele atingiu um preço máximo e atingiu um preço mínimo. Aqui estão alguns padrões de candle. Muita gente gosta de operar através destes padrões. Eles podem auxiliar você em suas operações. Tem livro somente sobre candle, tem curso somente sobre candles, ok? Então, padrões altistas, temos o engolfo, doji, martelo, martelo invertido, kicker, piercing, harame, marubozu. Vou dar esse exemplo aqui. Eu tenho um candle de baixa e um candle de alta que ele engolfa, como se ele comesse esse outro candle, certo? O doji, em definição, não quer dizer que essa tendência acabou, está começando essa, mas é uma provável mudança de tendência. Lembrando que tudo que você tem como conhecimento vai indicar a você se é um final de uma tendência ou não, como já vimos em relação a topos e fundos. Martelo, então eu tenho esse candle e uma outra formação após ele, indicando o martelo. Lembre do martelo do Thor. Martelo invertido. Então, lembra que eu falei que alguns candles têm pavios e outros não? Então, cada candle é diferente, indicando, por exemplo, aqui, quando eu tenho pavio muito longo, indica que esse preço tentou descer, né? Os vendedores tentaram empurrar o preço para baixo, só que o comprador entrou com muita força e mandou o preço para cima. E já fechou sem mesmo ter briga aqui. Ele simplesmente fechou aqui, neste preço, sem brigar. O mesmo acontece aqui, só que invertido. Lembra que eu falei que tem uns que não tem nem pavio? Ou seja, aqui teve uma briga de preço que deixou um pavio, e aqui a força compradora foi tão grande que não teve briga, não teve nem máxima nem mínima, ele simplesmente abriu e fechou em um preço sem máxima e mínima, sem deixar pavio. Aqui teve uma pequena briga, mas fechou sem briga, sem pavio. Aqui também fechou sem pavio e aqui também não teve nem mínima nem máxima. E os padrões de reversão baixista, que é o contrário, né? Então, estava em uma tendência de alta e o preço poderá
começar a descer. Então, vai apresentar isso aqui, o engolfo de baixa, quer dizer, o preço estava subindo, 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 apareceu este candle com pouco pavio, tanto para cima quanto para baixo, e um candle maior com uma força vendedora muito grande, indicando que o preço poderá começar a descer. Doji também. O Shooting Star, tá vendo que lembra muito? Você precisa decorar esses nomes? Não, mas você precisa saber que quando ele aparece, é indicação para te ajudar a entender se aquela tendência está finalizando. Então, eu estou numa tendência de alta, apareceu um doji. O que eu indico? Que em definição, os vendedores entraram, querem colocar o preço para baixo, os compradores não sabem se querem manter para cima. Então, uma indefinição no mercado. Aqui não é uma indefinição, aqui é uma certeza. Olha o tamanho da força vendedora. Muito provavelmente irá começar a descer. Ele estava subindo e irá começar a descer. Enforcado, kicker de baixa, tempestade. São nomes, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês estudarem um pouco mais um livro que tem só sobre isso, uma apostila, se eu não me engano, que eu tenho, e vou colocar na descrição, tá bom? Para vocês entenderem bem. Mas lembrando, você tem que estudar bastante, entender todos os passos anteriores de linha de tendência, de topos e fundos, suportes e resistências e também de candles para você conseguir aumentar o seu conhecimento para a tomada de decisão se você irá comprar ou se irá vender. Então reveja essa aula se necessário, ela está disponível, você pode voltar, fazer as suas anotações, tenha um caderninho para anotar tudo que você viu que é mais importante. Estude bastante essa aula, reveja quantas vezes foram necessárias, como eu falei. Deixe as dúvidas nos comentários. Inscreva-se no canal, que toda semana vou postar vídeos de todos os cursos que eu já fiz gratuitamente. Ok? Fiquem bem, estudem bastante, tenham foco no que vocês desejam. Opções binárias, ou Forex, ou B3, é tudo uma questão de disciplina, conhecimento e prática. Você precisa ser disciplinado para praticar todo o seu conhecimento, ok? Até a próxima aula.